bem-vindos a mais um episódio do Abotscast, o podcast da Abots, aqui no estúdio da Crossroads na Vila Mariana. Hoje eu estou aqui com uma figura icônica, querida, um amigo que eu posso dizer assim, que é o Maurício Almeida, fundador e agora chairman da Watch Brasil. Maurício, muito obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui no seu tempo. Eu sei que você divide entre Brasil e, mais ainda, você divide entre Lisboa, Curitiba, São Paulo. Então, eu agradeço muito pelo seu tempo de estar aqui com a gente. E antes de mais nada, eu queria fazer um brinde a você, que agora você é todo entusiasta de vinho. Fiquei com vergonha de trazer um vinho português, nem quis. Imagina. Justamente porque agora você está um especialista praticamente. E, Maurício, antes de mais nada, eu queria primeiro que você comentasse um pouquinho do que é o Maurício, do que é o Watch, para todo mundo que está em casa. Lógico. E a sua, antes de tudo, você é uma amiga, né? A gente já tem um relacionamento de longa data. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu sempre gosto de estar contribuinte, né? Contribuindo. Nós somos parceiros associados da Abbott e sempre temos muito a discutir sobre isso. Bom, quem é o Maurício? Eu tenho 54 anos, tenho 2 filhos, sou casado há quase 30 anos e trabalho no ramo de tecnologia desde sempre. Me perguntaram outra vez qual que foi o meu primeiro contato com a internet e eu ajudei a construir um provedor na época dos discadores, da internet discada. Então faz bastante tempo isso já, né? Então a gente pode dizer que a gente conhece muita coisa sobre isso. Que legal, legal. E parabéns pela trajetória também. E assim, eu queria começar esse podcast de uma forma diferente do que eu já comecei. Acho que ninguém começou aqui desse jeito. Queria começar com bate-bola com você. Vamos lá. Pode ser? Pode, então lógico. Vamos lá. Maurício, se você pudesse escolher uma pessoa e qualquer pessoa para você jantar, quem seria? Meu Deus, que pergunta difícil. É viva ou morta? Viva ou morta? Viva ou morta? Meu diz Deus. um de cada. Hã? Diz um de cada. Um de cada, então tá bom. Meu Deus, que pergunta difícil. Essa você começou já assim... Tem tanta gente que a gente fica em dúvida. Tempo aqui. Bom, eu sei que eu vou me arrepender, né? De qualquer resposta que eu der, eu vou me arrepender, porque isso aqui com o tempo a gente vai lembrando e fala assim, poxa vida, devia ter falado tal coisa. Fulano. Esqueci de fulano. Mas uma pessoa viva, eu acho que o Barack Obama. Gosto dele. Pouco tempo atrás eu li a biografia dele e acho ele um cara fantástico, um cara muito legal. Acho que deve ser muito bom bater um papo com ele. E agora quem já morreu, quem que eu gostaria de levar para jantar? Acho que meu avô materno, o vô Antônio, bater um papo com ele para ele ver o que eu me tornei, né? Ele que português, veio para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, criou uma família linda. E acho que seria legal eu falar para ele que eu estou fazendo o caminho inverso agora, voltando para Portugal. Legal. Eu acho que legal. Interessante. Bonito. E o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Acabou o dia de trabalho, o que você faz para relaxar? Olha, eu tenho... De 3 anos para cá, eu mudei bastante a minha vida em relação à saúde. Tomei aí uma bronca do meu cardiologista, então eu tenho feito bastante exercício, eu faço exercício hoje 6 vezes por semana, eu tenho gostado muito de ciclismo, ando muito de bicicleta, gosto bastante, pedalo 2 vezes por semana, mas eu acho que o meu maior hobby é a leitura, eu sou aficionado, eu compro muito mais livro do que eu consigo ler, então é algo que eu faço bastante e eu tenho gostado muito. Legal. E se você não tivesse no mercado de tecnologia e entretenimento, onde você estaria agora? Acho que... já pensei várias vezes nisso, né? Sei lá, um dia que eu vou me aposentar, o que eu vou fazer da vida. Penso muito algo ligado à culinária, que eu gosto muito de cozinhar. Algo ligado a turismo, barco, amo velejar. Talvez alguma coisa nesse sentido. Legal. E agora uma difícil, mais difícil ainda. Meu Deus. Se você tivesse um superpoder, qual seria, qual você gostaria de ter? Superpoder? Meu Deus.
Você já tem algum superpoder? Não, acho que não. Ou se tem, eu não tô conseguindo usar muito bem, né? Um superpoder. Eu acho que de esquecer as coisas, né? Né? É bom, né? É bom. Porque às vezes eu tenho uma memória muito boa. E isso é ruim, né? Porque acontece tanta coisa chata e desagradável na vida, né? Eu acho que passa a ser um poder, né? Poder esquecer Você não é canceriano, com certeza. coisas ruins que falaram de Não é você, que canceriano. te Canceriano fizeram. leva aquele rancor até Ah, não, o túmulo. Não, mas se eu tivesse, né? Não tô falando que eu tenho, né? Se eu tivesse, né? Maravilha. Maurício, conta um pouquinho pra gente, que hoje a gente vê o Maurício do jeito que ele é e como ele se transformou e onde ele chegou, e eu acredito que você já tinha esse sonho de chegar onde você está agora. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu início de carreira. Nossa, eu trabalho desde sempre, né? Eu tinha 14 anos de idade, minha mãe entrou na sala de casa e falou assim, arranjei um emprego para você. Eu falei assim, como assim? E aí eu fui ser office boy do Banco do Brasil. E foi muito, muito legal, muito interessante. Era muito dinheiro, Yasuê. Eu tinha 14 anos, né? Então, assim, não precisava ajudar em casa. E eu lembro que o meu pai sempre falou o seguinte, chegue antes, vá embora depois e faça mais do que te pedem. E eu acho que isso foi algo que eu levei para toda a minha carreira. E desde os 14 anos de idade, eu nunca fiquei desempregado, nunca... Você acredita que eu nunca fui mandado embora? Nunca fui demitido? Interessante, né? E eu, com 29 anos de idade, eu pedi demissão, né? Foi a última vez que eu tive carteira assinada. Com 29 anos de idade, já em Curitiba, né? Eu me mudei para Curitiba, a minha esposa é de lá, depois que eu me casei. E aí eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa para mim e quero ser empreendedor. Olha que maluco, né? Não fazia ideia do que eu ia fazer da vida, mas sabia que eu não queria fazer o que eu estava fazendo. E aí, em 3 meses, surgiu uma oportunidade de eu voltar a São Paulo e ajudar a desenvolver todo o ecossistema em torno do IG. O IG é o discador, né? O provedor de internet discado, que era internet grátis. E aí a gente foi fazer o IG Pizza, IG Shopping, IG Flores, fizemos um monte de coisa, mês de pagamento e tal, mas eu já totalmente envolvido nisso. E aí nunca me afastei muito, sempre lidando com tecnologia. E 2012 surgiu a oportunidade de eu começar um provedor de internet no interior do Paraná. E 2012 ou 13, não me lembro agora. E a gente foi muito bem sucedido, e eu fiquei até 2016 com esse provedor. Aí eu vendi minha participação e ali eu já tinha percebido, né, que tinha alguma coisa que a gente podia fazer em relação ao que eu faço hoje, né? O que a gente poderia melhorar esse ambiente, o que a gente poderia fazer de diferente prestando o serviço para os provedores de internet, né? Ao qual eu já conhecia a grande maioria dos provedores do Brasil. Então foi uma carreira bem interessante. Legal. E de onde veio a ideia da Watch? Como é que surgiu a Watch? Então, nesse tempo, né, de 2013 até 2015, 2016, quando os provedores começaram a crescer muito em função da chegada da fibra ótica, né? A fibra ótica começou a ficar algo mais... onde a conta fechava, os provedores começaram a ficar mais corajosos e querendo entrar nos grandes centros, nas grandes cidades. E eles perceberam que eles tinham que fazer uma oferta para brigar de igual com as grandes telco. E tentaram de tudo, o que tem de história de provedor tentando ter a sua pay TV tradicional e obviamente a grandíssima maioria sem sucesso, porque era algo que precisava de muito assinante, precisava de escala, muito dinheiro, muito investimento. E eu sempre fui muito curioso e sempre fiz muita viagem, organizei viagens ao exterior com vários provedores, esses aí que são enormes hoje, na época eram muito pequenininhos. E aí já conversando, né, nessas viagens com fornecedores, né, falando sobre Pay TV, já era uma época que você percebia o declínio do SEAC no Brasil. E a gente começou a entender que havia um caminho ali da TV sobre IP.
E aí, final de 2016, eu já não estava muito contente no trabalho, né? É bem puxado, o dia a dia dos provedores de internet não é nada fácil. E eu falei, quer saber? Em vez de eu, na corrida do ouro, né? Em vez de eu ficar lá dentro da mina buscando ouro, eu vou vender a picareta para esses caras que estão buscando ouro, né? Eu vou vender um insumo para um mercado que eu já conheço, né? E quem sabe eu consiga organizar uma nova indústria. E foi a partir daí, desse sonho, desse desejo, em janeiro de 2017 eu comecei esse projeto. Nossa, que legal, né? Eu não sabia dessa história. Assim, tipo, uma ótima ideia. Eu tenho um amigo que ele lançou um livro que, assim, tipo, é uma máxima super conhecida, mas ele lançou o livro todo baseado no tema que é enquanto uns choram, outros vendem lenço. É por aí. É a Mais mesma, ou é menos. a mesma ideia. É. Legal. E você sempre, assim, tipo, a gente vê que tanto que o nome da empresa é Watch Brasil, a gente sabe que a Watch tem um projeto de internacionalização. Como é que você teve essa sacada, Maurício? Bom, na verdade, sempre buscando novos mercados, né? Como eu te falei, né? Foi algo desde o início, a gente sempre trabalhou em entender como é que o mundo estava funcionando, o que o mundo estava trabalhando. Quando eu te conheci, foi numa IBC, não sei se você lembra, foi a primeira vez que eu tive numa IBC lá em Amsterdã. E a parte de TV sobre IP era um pedacinho da IBC, era um cantinho ali. Hoje já é, acho que a parte maior, com certeza, né? É enorme. Então, ali a gente já percebia que existia uma demanda muito grande no mundo todo, né, sobre esse tipo de produto, que é o quê? Uma plataforma de streaming para quem quer distribuir o seu conteúdo. Como eu sou cidadão português e sempre tive um relacionamento, né? Meus filhos moram fora há muitos anos e eu sempre viajando bastante, eu falei, poxa, eu acho que tem aí uma oportunidade da gente estar explorando novos mercados, faturando em moeda forte. E aí foi juntando uma coisa com a outra e estamos onde estamos. Legal. E acho que é até bom, assim, tipo, você colocar, assim, tipo, eu sei porque eu falo com a Watch, sempre, muito obrigada por sempre me colocar dentro dos eventos, me fazer participar de cada parte da história. Mas seria legal você compartilhar com o resto do pessoal quais são as áreas da Watch, porque a Watch cresceu absurdamente, a Watch deixou de ser aquela Watch Brasil de Hum, 1900 e bolinha, né, 2017 não, desculpa, 2000 e... não, 2017 eu comecei o projeto sozinho na sala da minha casa. E a gente lançou a primeira versão da Watch Brasil em 2018. A gente participou de um evento aqui em São Paulo, onde eu tinha só trailers de filmes, eu não tinha nem os filmes inteiros. Sim. Então, assim, tipo, você vê que são 6 anos. É Sim, muito pouco tempo para sim, alcançar, para ter o sim. alcance e a diversidade de produtos que você tem. Então, assim, tipo, primeiro, queria que você explicasse um pouco mais do que tem a Watch, do que é a Watch, quais são os produtos, quais são os mercados. Já dei o spoiler aqui que vocês hoje são conectados com 1.800 provedores, mas acho legal colocar um contexto, porque é admirável ter feito isso tudo em 6 anos. Como que é aquela história que todo mundo vê os tragos que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Isso aí. Mas é uma história realmente muito bonita que a gente conseguiu escrever até aqui. Hoje, Yasui, a gente tem a Watch Brasil, que distribui conteúdo no Brasil através de provedores de ISPs, o B2B2C. Como nós tivemos que desenvolver muita tecnologia dentro de casa, a gente percebeu que para a gente internacionalizar, até por questão de licenciamento de conteúdo, que é muito mais complicado você fazer isso fora do Brasil, a gente então montou uma nova vertical, que é a Watch Labs, aonde ela comercializa toda a tecnologia que a gente desenvolveu dentro de casa. E hoje a gente tem uma solução end-to-end para que seja usado para quem tem conteúdo e quem quer distribuir o seu conteúdo, seja no mercado que for. Então hoje a gente tem muito claro essas duas divisões dentro da empresa, até com um CEO diferente, né? Porque são mercados completamente distintos. E aí foi a forma que a gente encontrou de internacionalizar, tanto na América Latina quanto na Europa. E aí
por uma surpresa também, a gente conseguiu alguns clientes aqui mesmo no Brasil. Não foi a primeira intenção, mas obviamente que a gente não vai descartar. São sempre muito bem-vindos, né? Com certeza, sempre. E Maurício, você estava falando para mim, e eu assim, tipo, anotei para falar com você aqui dentro do podcast. Você estava falando ali fora para mim que você é do tamanho das suas experiências. Eu achei isso o máximo, eu realmente acredito nisso. E eu gosto muito de falar que a vida, no final das contas, né, tem seus pontos baixos, mas o que você lembra são os eventos, são os momentos memoráveis, que é mais ou menos por aí, né? Fala um pouquinho mais das experiências. Olha, eu posso dizer que, assim, eu sou prova viva disso, Yasuo. O tamanho do mundo que existe para você, dentro da tua consciência, é o mundo que você conhece, né? Então, se você mora numa cidade pequena do interior e nunca saiu dela, nunca viajou, você pode imaginar como que são outros lugares, né? Mas se você não tem aquela experiência, e experiência é um negócio muito próprio, né? Muito pessoal. Por mais que eu conte para você, Yasuo, como é a Torre Eiffel, a cor da Torre Eiffel, o tamanho da Torre Eiffel, o cheiro do lugar. Eu posso ficar aqui te contando 4, 5, 6 horas sobre isso. Você pode ver 500 vídeos. Quando você chegar lá, o impacto é teu, né? A impressão que você vai ter daquilo é sua, né? E é fantástico, né? Todo mundo que foi a primeira vez, né, que se depara com um ícone como uma Torre Eiffel, fica descrevendo aquilo de uma forma muito legal. Como eu comentei contigo, eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de viajar. Eu praticamente fui em eventos em todos os cantos do mundo. Lá em 2014, nós fomos contratados por uma empresa de TV digital. Na verdade, ali eu acho que foi o ponto em que eu comecei a perceber esse mundo de vídeo, de televisão. Eu sempre fui de provedor de internet, né, desde a época de escada. E depois trabalhei bastante tempo com meios de pagamento, mas não conhecia esse mundo de streaming. E aí eu fui para o Japão, fui para Taiwan, fui para a China, para os Estados Unidos. E aí a gente começou a entender em que falava-se muito naquela época de TV digital e todo mundo falava assim, o caminho não é TV digital, é TV sobre IP. Eu falei, mas o que é TV sobre IP? E aí eu fui curioso entender sobre isso. Então, quando eu digo que você é do tamanho das tuas experiências, é justamente porque essas experiências que eu tive me levou ao que eu faço e o que eu tenho hoje, né? Talvez eu poderia, se eu tivesse ficado onde eu estava e com o conhecimento que eu tinha, eu poderia não ter chegado onde eu cheguei. Com certeza não chegaria, né? Porque a gente sabe, né, a experiência de TV digital no Brasil, né, algo que começou em 2003, 2018 estavam desligando os transmissores analógicos, até hoje tem transmissor analógico ligado no Brasil, enfim. E você vê que o IP, a TV sobre IP, está atropelando tudo isso, né? Estamos falando de TV 3.0, né? Me questionam, né? O que eu acho da TV 3.0? Falei assim, olha, eu acho muito interessante, mas a minha plataforma eu entrego a TV 4.0. Por quê? Porque essas experiências mostraram que a gente está no caminho certo e a todo tempo nós estamos o quê? Nos testando. Então, né? Por exemplo, eu fui a primeira vez para a IBC sozinho, eu não fazia ideia que eu ia encontrar. No ano passado, em setembro, nós estávamos em 9 pessoas da nossa empresa na IBC. Tamanha era a quantidade de reuniões e conversas, e o que eu falo para todos eles, a gente está o tempo inteiro conversando com o fornecedor. Por mais que eu ache que eu não precise daquela solução, eu estou conversando, eu estou entendendo, eu estou buscando, curioso para entender para que caminho que as coisas estão indo. Muito legal. E assim, a gente estava falando, né, que assim, tipo, a gente tem as experiências e acho que no final das contas, as experiências que a gente teve, né? E eu tô falando da gente, quem está no mercado de vídeo, de mídia de entretenimento, desse mercado de que beira tecnologia. Eu tenho falado com todo mundo que eu falo, que está aqui nessa mesa, que tem uma carreira bem-sucedida, que é feliz fazendo o que faz. Assim, tipo, acho que 90% das pessoas, 95% comentam a mesma coisa. O trabalho virou um hobby. É o que a gente estava falando ali fora. O trabalho vira um hobby. Quando você gosta muito do que você faz, você já deixou de trabalhar. E aí justifica você trabalhar um pouquinho a mais ali, porque no final das contas você está bebendo um vinho, você está trabalhando e você está fazendo uma reunião, vira todo mundo amigo.
né? E vamos bater um papo sobre isso também, porque eu acho que é importante isso, pessoal. Assim, Certa tipo, vez, Yasuo, eu ouvi, eu não lembro de quem, alguém muito famoso aí falou que o auge da vida dele foi ele ganhar dinheiro com o hobby dele, né? E eu achei extremamente interessante, é alguma coisa que eu persigo também, porque é justamente isso, né? O que eu falo para todas as pessoas que trabalham comigo? Você passa 8 horas do seu dia no teu trabalho. Se aquilo for um fardo para você, a tua vida vai ser infeliz. Então, o que eu quero? Eu quero que as 8 horas, né, do teu dia, de 24 horas, eu quero que as 8 melhores horas do seu dia seja trabalhando comigo. E isso faz com que a nossa cultura, que é algo muito forte, né? O departamento de gente e gestão da Watch, né? Agora a gente mudou o nome recentemente para pessoas e cultura. Ele é ligado diretamente a mim, porque é algo que eu prezo e eu cuido disso diariamente, né? Que é justamente essa questão. Eu transformar aquelas 8 horas num hobby, transformar aquelas 8 horas da pessoa em algo em que ela acorda com vontade. Ninguém que trabalha na Watch pode ter aquela síndrome do domingo à tarde, né? Começa a ficar triste, né? Depois do almoço de aquela domingo, agonia quando aquela chega 9 agonia, horas da noite de aquela domingo, a música do tristeza, que Fantástico. semana que eu vou ter pela É isso aí. frente. Então é justamente o contrário, né? São aquelas pessoas que são os Monday lovers, né? Não vejo, tô aqui com uma ideia, e a gente tem alguns grupos, né, no Teams que a gente usa na empresa, e você vê já no domingo as pessoas postando coisa, tô com uma ideia aqui pra gente discutir amanhã e tal. Então acho que é bem importante essa questão de você encontrar, né? Hoje existe muito isso, né? E isso é algo que eu digo que eu tenho aprendido muito com as novas gerações, que é a questão do propósito. Eu digo que a minha geração fazia muita coisa no automático. Fazia por fazer. E hoje, os mais jovens, eles buscam... Antes, a gente procurava uma carreira, né? Uma carreira estável. Hoje, eles buscam um propósito. Então, acho que o meu maior objetivo é dar um propósito para a carreira de todas as pessoas que estão dentro da Watch hoje. E é muito legal porque quem acompanha você e a Watch desde o início, e foi o que você comentou, a gente se viu no IBC lá em 2000 bolinha, né? Não foi tem tanto tempo atrás assim, mas foi no IBC. A Watch estava começando e a gente Não, começou a falar por ali. quando eu te conheci não tinha nem o Watch, foi em 2015. Não tinha Watch Não tinha ainda? o Watch, só tinha um sonho. Foi em 2015. Maurício, que eu, assim, tipo, desde que a gente se conheceu em 2015 e até agora a gente se encontra e o Maurício Almeida que chega para falar comigo é o mesmo Maurício Almeida de antes. É o Maurício que tá usando o mesmo estilo de roupa, com mochila nas costas, com os mesmos gostos. Eu, assim, tipo, acho isso muito admirável, porque você construiu, né, uma empresa bem sólida, uma empresa respeitada, com um nome grande. Hoje, muita gente tem sonho em trabalhar na Watch. É uma empresa que é conhecida por todo mundo desse mercado e você não mudou, né? Porque isso é admirável. Muita gente, a gente estava, assim, tipo, isso é nítido, né? Quando você tem um alcance de carreira muito rápido, às vezes você não consegue segurar isso. E eu tenho certeza que isso você só consegue segurar se você tem uma base sólida também no teu pessoal, né? Se você pessoalmente é uma pessoa que tem suas bases sólidas, que você tem as suas as suas visões diferenciadas, você tem o seu propósito, e eu acho isso super bonito. De verdade, você é assim, tipo, são poucas as pessoas no mercado que a gente vê crescendo tanto em tão pouco tempo e que continuam usando a mesma roupa, a mesma mochila. Pode ter mudado a marca da mochila, a marca da O mesmo roupa. jeans velho. Mas, assim, tipo, é o mesmo estilo, não mudou e Mas assim, continua. é interessante, até agradeço, né, você ter percebido isso. É muito interessante quando alguém verbaliza alguma coisa que ela está percebendo, né? Porque às vezes a gente tem uma autoimagem um pouco distorcida, né? Mas assim, existem algumas coisas que eu não abro mão. Uma delas é a liberdade, né? De eu não me transformar em alguém que eu não sou. E daí você vira escravo daquela imagem, né? Daquele personagem, que não é você. Então a liberdade é o seguinte, você vai...
eu não preciso combinar contigo uma versão de mim. Então, assim, o que eu tô falando com você aqui, a hora que a gente desligar essa câmera, eu vou estar falando a mesma coisa, né? Eu sempre digo para os meus filhos e para quem trabalha comigo, né? Não existe versão da verdade. É muito fácil a gente trabalhar com a verdade. E ser verdadeiro é ser verdadeiro consigo mesmo, né? Então, o que é importante para as nossas vidas, né? Tem muita gente que se preocupa muito com imagem, se preocupa muito com a estética. E eu digo que muito mais importante é você se preocupar com a ética. O que acontece com a maioria das pessoas? A gente fica se comparando. As redes sociais estão aí para isso, né? Você sempre vai ter um amigo ou alguém que está viajando, que está em alguma circunstância melhor que a tua, né? Claro. As pessoas têm lá 1000 seguidores, é impossível, ninguém tem 1000 amigos, né? Você tem pouquíssimos amigos, né? E aí, o que eu percebo é que a gente faz uma coisa que é uma injustiça conosco mesmo, que é comparar o nosso interior com o exterior do outro. Porque o outro, quando ele posta uma foto bonita, num lugar bonito, tomando um vinho bom, ele nunca vai falar a real dele ali. Ó, tô aqui sozinho, tô aqui triste, tô aqui. Então, eu acho que você ser franco consigo mesmo e você viver a realidade, né? Eu faço terapia lá em casa, é obrigatório. Eu, minha mulher e meus 2 filhos, todos fazem terapia há muito tempo, né? E a coisa que eu mais persigo na minha terapia é não me alienar e não perder a minha essência. Então, saber de onde eu vim, fui office boy do Banco do Brasil, trabalhava com um uniforme horrível, feio, de tergal azul, e nunca tive vergonha daquilo, porque eu sabia que o que eu estava fazendo era alguma coisa honesta. Então, é desse jeito que eu sou. E a gente vai começando e é muito legal quando a gente vê gente que... Eu trabalhei numa papelaria de uma associação, com 16 anos. Olha só. E um dinheiro, trabalhava ali na papelaria e ali, assim, tipo... Mas eu acho que muito importante, uma coisa que eu vejo que tem perdido hoje em dia é que essa geração da galera que está com os 16 anos de idade, 15, não tem mais essa vontade de começar logo a trabalhar e ganhar o dinheiro né, assim, tipo, por um lado é muito bom, porque eles estão prezando muito o estilo de vida, estão muito preocupados com a saúde mental, Sim. né, isso tudo, com a qualidade de vida, e por outro, eu vejo que não é mais eu acho vejo cada vez mais difícil ter casos como esse, que você quer trabalhar com 16 anos, com 15 anos, que você quer pegar uma bicicleta, quer alugar a bike e fazer serviço de entregador para fazer um bico de alguma coisa. Eu acho que, assim, né, eu converso muito com meus filhos, eu acho que essa geração ela é mais ansiosa. Ela quer dar certo muito rápido. Né? O que eu falo para meus filhos, né, que abençoados eles são que não precisam, por exemplo, de dinheiro agora. Então, eu falei assim, abra mão de remuneração e vá atrás daquilo que vai contribuir para a tua carreira, né, para o teu currículo, para o teu, assim, bem-estar. Os movimentos são sempre pendulares, né, Yasuê? Então, a gente pega a geração dos nossos pais, que tinham que trabalhar muito, eles tinham várias obrigações, né? Ele tinha que ter a casa própria, tinha que ter o carro próprio, tinha que ter os filhos assim, assado. Uma linha de telefone. Linha de telefone, né? Que você declarava no imposto de renda, o telefone. Aí a nossa geração, que tinha que ter tudo isso e ainda mais botar o filho na escola particular, porque daí na escola pública já não servia mais, e tinha que levar os filhos para Disney, e era uma obrigação e uma pressão e uma coisa absurda, né? E a gente não falava muito de propósito, que eu acho muito legal. Então, assim, esses movimentos pendulares, em algum momento a gente vai chegar num ponto de equilíbrio, né? Não ser uma geração tão ansiosa, né? A geração miojo, né? Que é tudo instantâneo. E eu acho que até a própria tecnologia faz isso, né? Você assistia um filme no cinema, você esperava lá. Olha só que fato curioso, a Sony, ela chegava a lançar 20 filmes por ano. Hoje, no streaming, eles lançam 50 séries por semana. Né? Você deve lembrar disso, quando a gente foi assistir, quando lançou o ET, o filme do ET, ele ficou 9 meses em cartaz. Hoje um filme não fica 20 dias, né? Não fica 3 semanas. É tudo muito instantâneo. Esperava para sair o disco da banda que você gostava. Hoje saiu, você baixa no Spotify. Então, assim, a vida é muito ansiosa.
E eu acho que você tem que saber fazer esse equilíbrio, né? Da vida pessoal, vida profissional, enfim, né? E não existe também, as pessoas falam, na minha vida pessoal. Você é um ser só. Isso não existe, né? Eu sou assim, aqui eu sou assim, ali eu sou assado. Uma grande mentira. Você é do mesmo jeito sempre. Com certeza. E, Maurício, eu queria saber um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho de streaming. Como é que você vê, né, os streamings que estão... Tá tendo uma... O pessoal fala assim, tá tendo uma revolução do streaming. Na verdade, o streaming já existe há muito tempo, né? Lógico. Só que com a tecnologia, né, e que eu acho que faz parte do processo evolutivo, né, o streaming está se reinventando e está mudando cada vez mais. A gente está tendo vários canais fast agora e o pessoal fica naquela ansiedade já de montar um canal fast, ganhar dinheiro ontem. Eu fico até brincando assim, tipo, gente, se vocês comprarem uma franquia, a melhor franquia que tem, você tem que esperar alguns meses para a franquia te dar o ROI. O retorno não vem em 3 meses. Então, por que você acha que você vai montar um canal e que o retorno vem em 3 meses assim tão rápido? Eu fico ainda brincando assim, tipo, que faz parte da nossa ansiedade também. Sim, com certeza. Né? A gente quer um negócio rápido. E como é que você vê esse mercado de streaming, de OTT, de fast? Bom, eu separaria assim, vamos primeiro falar dos provedores de internet, né, que se distribuem, né, que são o dono do assinante, e aí a gente fala depois um pouquinho sobre os donos do conteúdo. O provedor de internet ele tem que entender que foi uma grande mudança de 21, 22 para cá, aonde ele tirava pedido vendendo banda larga. E na verdade, a Yasue, vender banda larga é a mesma coisa que vender passagem aérea. A Yasue, ela compra uma passagem aérea para ela chegar a um destino. Você nunca chegou, acredito eu, e falou assim para a TAM, me vê 3 horas de voo. Você não quer voar. Você quer voar para chegar num lugar, num destino. A banda larga é a mesma coisa. Você quer a internet para consumir alguma coisa. Você não quer a internet por si só. O que acontece? Os provedores, talvez estejam, alguns deles, demorando um pouco para entender que se ele não tiver valor adicionado, se ele não tiver um OTT interessante para a audiência dele, ele vai brigar por commodity, que é tecnologia e velocidade. Ninguém mais quer velocidade. Ninguém mais precisa de velocidade. E aí o que acontece? Quando você briga por commodity, você só tem um variável, preço. Commodity é preço. E você fica cada vez mais achatado. O que eu tenho falado para os provedores, que são os nossos clientes, é que eles têm que se atentar para 2 áreas extremamente importantes, que ainda na maioria deles são muito acanhadas, que é marketing, ele saber se vender, e dados. Ele é o gerador primário de dados, o tal famoso P1. Com esses dados, a Agent Watch ajuda eles a cuidar e criar a audiência dele. E com isso, a gente consegue monetizar isso. Isso é algo que é um dinheiro novo, onde a maioria deles não está atenta para isso. E eu digo, hoje é pouco dinheiro que está sobre a mesa, amanhã vai ser muito dinheiro, mas muito dinheiro. O crescimento hoje fora dos Estados Unidos é um crescimento de 2 dígitos para esse meio. O lado do programador, o que acontece? Bom, primeiro que daqui a pouco a gente vai ter um canal fast por pessoa. Né? É a famosa paleteria. Lembra da paleteria? Toda esquina tinha uma... Todo mundo tinha uma toda paleteria. esquina tinha uma paleteria. Hoje, se você quiser uma paleta, você não acha. O que acontece? Esse lado, ele precisa entender qual que é a audiência, para quem que ele vai vender aquilo. Então ele precisa de tecnologia, ele precisa de uma série, né, todo um arcabouço, um ecossistema funcionando para que aquilo dê certo. E eu acho que cada vez mais com mídia programática, mesmo com a venda direta, a gente vai trabalhar muito com os nichos e os super nichos. Então você vai monetizar audiências pequenas, né? Quando você fala de TV aberta, fala audiência de milhões, você tem que mudar a tua cabeça para monetizar a audiência de milhares. E hoje já é possível. Por quê? Porque o anunciante, ele está interessado no perfil de consumo da Yasue e não o que a Yasue está assistindo.
Se a Yasue tem um potencial para consumir, vamos falar aqui de um carro da marca X, essa marca X, ela não está interessada se a Yasue está assistindo um jogo de futebol, a missa às 6 horas da manhã ou um noticiário. Ele está interessado no perfil da Yasue. E isso é mais do que possível hoje com tecnologia. Então, assim, o meu trabalho hoje é mostrar para o provedor como que ele tem que trabalhar com esses dados, como que a gente organiza esses dados e como que a gente faz essa audiência ser monetizada. Então, o futuro do streaming está aí. Que é a Addressable TV. Totalmente. Addressable TV. É que você já está no nível bem à frente. E eu vou falar assim, tipo, você sabe que eu trabalho com monetização. Sim. De publisher, você sabe que é a minha área de trabalho. E além da Abbots, né? Vou te falar, você... Tipo, eu nem esperava ouvir isso hoje, de verdade. Eu tô surpresa, porque eu hoje... Bom, tomara que eu não tenha falado nenhuma besteira. Não, né? imagina. Eu tô falando um monte de coisa pra uma pessoa que é especialista. Não, né? Então... mas falando com várias pessoas, pouca gente de mercado hoje consegue ter a visão que você tá tendo. Porque é o futuro. Assim, tipo, claramente dá para ver que você está estudando o mercado, não só aqui no Brasil, que você está acompanhando a tendência lá de fora. Eu estou aumentando as minhas experiências. É isso aí, sensacional, adorei essa, também vou usar para sempre. Mas que você está acompanhando, você está querendo chegar lá, e eu acho que assim, tipo, o parte do teu sucesso é esse. Você é que não está parado tentando fazer uma coisa do que você acha. Você está estudando o mercado de uma forma geral, você está vendo tendências, você está vendo cases de sucesso e adaptando para o teu negócio. E eu acho que isso aí é uma receita de bolo de sucesso para qualquer coisa que você faça na vida. Total. Desde que seja um projeto para você ter um estudo específico, um projeto de família, um projeto de trabalho, um projeto de vida pessoal, né? Eu, assim, tipo, de verdade, eu tô até impressionada. Eu não esperava ouvir isso de você hoje, porque a gente está num ponto onde muito pouca gente no Brasil, sem querer desmerecer ninguém, nem concorrentes, né? Mas muito pouca gente no Brasil, de fato, entende onde a gente vai chegar daqui a pouco. Você tem que estar olhando o mercado. Como é que aconteceu isso? É fato que o Brasil segue os Estados Unidos na questão de publicidade e monetização de streaming. Sim. Então, como que aconteceu lá? Será que o que eu estou fazendo aqui vai acontecer aqui também? E a Sueira, a gente tem uma iniciativa na Watch chamada Watch Academy. A primeira pergunta que eu faço para os provedores é: quantas pessoas você tem no departamento de marketing? A gente tem que entender que 99% desses provedores, eles são técnicos. E eles surfaram uma onda, como eu te falei, até 2022, que era extremamente favorável na questão de venda. Era muito fácil, era tirar pedido. E isso mudou, isso inverteu. Então hoje ele está muito preocupado com churn, que é um negócio absurdo, porque é um ralo, perder muito dinheiro. Ele está muito preocupado com aumentar o ticket médio. E ele não vai aumentar o ticket médio com velocidade. Eu te pergunto, Yasue, se o teu provedor te ligar hoje, te dando mais 100 mega por R$1, você precisa disso? Concorda? Concordo. Então, o que ele tem que entender? Que ele tem que hoje olhar para o que é o interesse, né, a dor do assinante dele. Ele compra a internet, ele compra a banda larga para fazer alguma coisa. Se eu mesmo consigo oferecer isso, por que você acha que a TAM, que a Azul, que a Gol tem a área de turismo, de agência de turismo? Porque ela ganha muito mais dinheiro vendendo os pacotes. E daí você vai lá no TAM Viagens e compra o teu pacote. E a passagem aérea está inclusa. Mas ele ganha com hotel, ele ganha com transfer, ele ganha com uma série de outras coisas, que somos nós, os OTTs. Então, aonde ele vai ganhar dinheiro e fazer a diferença, fazer o ponteiro dele mexer, é com isso. Por quê? Porque o resto virou commodity. É isso aí. Então, o nosso trabalho com a Watch Academy é justamente mostrar isso. Você quer reduzir o teu churn, aumentar o teu ticket médio e o índice de satisfação, venha falar com a gente. E mais do que isso, um quarto negócio que ainda é muito pouco, a gente tem falado muito timidamente, porque ainda tem pouco dinheiro, é ganhar dinheiro com publicidade sobre a sua audiência. Agora você precisa preparar o terreno, entender o que são dados. Hoje eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho um departamento
Olha, eu arrisco te dizer que eu tenho mais de 10 pessoas só cuidando de dados dentro da Watch. Montando o nosso Data Lake, cuidando, né? A gente contratou a Gartner como a nossa consultoria. A gente já usa o Salesforce, justamente para quê? Para que eu tenha isso muito organizado, porque toda hora que eu for conversar com uma SSP, com uma DSP, depois aí a Sue conta para vocês o que é essa sopa de letrinhas, eu consiga mostrar para eles qual que é a audiência, quem que é essa comunidade, essas pessoas. Hoje, Yasue, se a gente reunir todos os provedores que estão conectados na Watch, são 13 milhões de residências. Se a gente multiplicar isso por 3, que é o número do muita IBGE, residência. é muita gente. É muita gente. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. É muita gente. Eu tenho dado para entregar para o ISP e falar para ele o seguinte: este teu consumidor, se você ligar para ele, a chance dele trocar para um pacote maior é de 90%, devido ao hábito de consumo dele. A gente já tem essa inteligência funcionando dentro da Watch. Legal. Legal, Maurício. Assim, tipo, tô super feliz e, assim, tipo, fico com muita pena de ter que encerrar o podcast. Imagina. A gente marca outro. A gente tem que marcar outro, porque eu falaria com você aqui mais umas 3 horas. Tem assunto para 3 horas. Com certeza. Acho que a gente nunca fez um almoço ou jantar com você que tenha durado menos de 3 horas. Não. Então a gente tem olha, assunto. isso é uma coisa que... Outra coisa que a Yasue é especialista é em promover jantares e almoços, né? São memoráveis. Muito obrigado por todos os convites que você já fez pra mim. E todos fazem, assim, tipo, é engraçado, porque em todos a gente faz negócio, em todos a gente fez negócio, né? É verdade. Então, assim, tipo, é mais uma prova de que às vezes você junta o trabalho com o hobby e... Eu gosto de conversar com gente que é bem conectado. Sempre tem uma informação boa ali. Às vezes é uma frase, alguma coisa que eu ouço ali que eu falo, eu vou usar isso daí. Exatamente. Eu tenho medo de você. Imagina. Mas a gente marca outro. Mas antes de encerrar, eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo e quem está começando, ou que até o pessoal que está lá na Watch, lá em cargos menores. Como é que faz para chegar a ser o Maurício Almeida? Não Meu como Deus. pessoa, obviamente, mas profissionalmente falando. Qual dica você daria? Ou quais dicas? Olha, Yasue, eu digo o seguinte, se pudesse resumir numa única, eu diria curiosidade. A curiosidade é o que te move. O curioso é alguém insatisfeito. Não insatisfeito no sentido daquele cara chato, mas é aquela pessoa que sempre está falando, pô, eu posso fazer isso melhor. Eu posso fazer isso diferente. Né? A gente tem um lema dentro da Watch que é a gente mexe em time que está ganhando. Eu sou meio assim, meio guloso por gol. Se tá ganhando de 3-0, eu chamo o time e falo assim, escuta, por que a gente não fez 5-0? A hora que fez 5, eu falo assim, por que a gente não faz 8, então? Caramba, Maurício, você tá me lembrando até o meu pai. Você é japonês, por acaso. Então, assim, essa curiosidade é que nos move. Né? Essa curiosidade, esse desejo pelo novo, o desejo por transformar, eu acho que isso que é algo que faz com que toda a humanidade está descobrindo tanta coisa. A gente está vivendo um momento muito interessante, se você falar em tecnologia, com inteligência artificial, com os computadores quânticos. Talvez muita gente ainda não tenha percebido, mas a gente está vivendo um momento extremamente interessante e que quem souber vai se dar muito bem com tudo isso. Exatamente, eu concordo com você. Maurício, muito obrigada. Fico muito feliz aqui de ter você com a gente. Vou chamar outras vezes porque 40 minutos, nem sei se eu excedi o tempo, não foi o suficiente. A gente fala de novo. Falei demais. Imagina, eu que falo. Eu falo muito, Yasue. E eu pergunto muito, então ferrou. Mas muito é um obrigado. Prazer, sempre que você quiser e eu estiver à disposição, estou à disposição de vocês. E parabéns. Eu nunca falei isso para você pessoalmente, mas parabéns. Obrigado. Por não somente... Parabéns a você por estar à frente da Abbott. É um instrumento muito importante, você sabe disso, né? Que eu sempre me coloco à tua disposição para contribuir. E saiba que você tem feito também um trabalho muito importante. Nós temos inúmeros desafios, alguns que vão tomar muito tempo, né? Mas eu digo o seguinte,
Se você não começar, vai tomar mais tempo ainda. É isso aí. Tem que começar em algum momento. Parabéns para você também. Obrigada, Maurício. Obrigada, pessoal. Até a próxima.